E eu volto aí que eu sei que do seu ladinho tá um outro paraibano muito ilustre, o nosso maestro Júnior. Volto com vocês. Dois representantes novamente, né? Eu que sou filho de paraibanos, também tô aqui. Eita, mais um Paraíba! Agora nós vamos conectar com a família do Fabinho. A Globo segue girando ali ao lado dos familiares dos convocados para a Copa do Mundo. A Gabriela Troian tem as informações pra gente. Fala, Gabi! Ótima tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Eu tô aqui na casa do Fabinho, em Valinhos, bem próximo a Campinas. Todo mundo muito feliz, um pouquinho já acostumado, é a segunda Copa do Fabinho. Vou conversar com a dona Rosângela, mãe do Fabinho. Já tá acostumada com a sensação de ver o filho na Copa ou é sempre a primeira vez, dona Rosângela? É sempre a primeira vez. O coração tá saindo pela boca. É uma emoção, uma alegria muito grande. Sem palavras, é só agradecer a Deus e agradecer por tudo. Agradecer pela vida dele também, né? E é uma emoção maravilhosa. O que o pessoal quer ver mais Fabinho na Copa, porque na última Copa ele jogou um jogo só. E olha só que detalhe legal, vai ser a primeira Copa da Luísa. Tem só 8 meses, EV. Volto contigo. Valeu, Gabi, muito obrigado. Parabéns à família do Fabinho pela festa. Tem gente falando assim, mas essa festa, latinos demais pra fazer uma festa blazer, né? A gente precisa fazer festão mesmo. Aliás, o Carlo Ancelotti mandou vários recadinhos antes da lista. Vocês, influenciadores, jornalistas. Ele conviveu com uma das grandes instituições da cultura brasileira, o Palpiteiro. O corneteiro. E ex-jogadores. Então, faltou só ele lançar a campanha pela vida. Cada um cuida da sua e me deixa em paz, pelo amor de Deus. O que o brasileiro palpitou, encheu a cabeça do Ancelotti, foi uma festa. Teve grito de gol aqui dentro, né? No anúncio de alguns jogadores. Vamos ver como é que foi lá fora do entorno do Museu da Manhã. Fala aí, Bruno Halper. Salve, salve, bebê, se liga na festa aqui na Praça Mauá, do lado de fora do Museu da Manhã. A galera em êxtase com a convocação de Neymar. O senhor estava esperando e o Neymar vai pra Copa, meu amigo. Gostei muito. Tô satisfeito com a presença dele. E ele vai ser a solução lá na Copa. Neymar vai pra Copa, meu amigo. Solta o gol, solta o grito! Neymar! Como se fosse jogo da seleção brasileira, muita festa aqui do lado. É gol! Neymar! Carlos Ancelotti ouviu a galera, se liga aí. Neymar! Legal, Bruno, muito obrigado. Então agora vamos com calma, passar a lista aí, setor a setor, pra gente dar uma olhada nos 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A seleção vai se apresentar dia 27 na Granja Comari, em Teresópolis. Dia 31, domingo da outra semana, tem um amistoso contra o Panamá. Os goleiros são Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. A seleção brasileira então repetindo os mesmos goleiros de 2022. Vamos passar pela defesa, que eu quero ouvir a Ana Thaís Matos a esse respeito. Dos três comentaristas aqui, a Ana é de características mais defensivas, né? Uma camisa 5. Então, vamos lá. Alexandre do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanes do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Wesley da Roma. E aí eu queria ouvir você, Ana, porque a gente precisa apontar uma coisa importante. A zaga titular, Marquinhos e Gabriel Magalhães, vai perder o início da preparação porque o PSG e o Arsenal, os times desses dois jogadores, estão na decisão da Liga dos Campeões, que acontece no dia 30 em Budapeste. Todo mundo se apresenta dia 27 e eles vão se apresentar um pouco depois. Eu acho que se tem um setor da seleção brasileira que o torcedor pode ficar tranquilo é com a zaga, né? Nós temos excelentes nomes, né? Não tem ninguém para jogar improvisado, trocado. É um setor que nós temos muito repertório, jogadores atuando bem fora e dentro do Brasil, como é o caso do Léo Pereira, que foi buscar essa vaga na reta final. Desde o ano passado, acho que ele já merecia a convocação, mas ele apareceu na reta final e buscou essa vaga e confirmou e vai pra Copa. O Maestro Júnior foi um lateral esquerdo primoroso, mas ele tinha categoria de camisa 10. Então eu separei o meio campo aqui pro Maestro Júnior falar. O Andrei Santos acabou ficando de fora e os convocados foram Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, que hoje anunciou a sua saída do Manchester United, mas fez a temporada mais goleadora da carreira dele, aos 34 anos. O Danilo do Botafogo, que foi muito bem nessa reta final, aproveitou muito bem a oportunidade. O Fabinho do Al-Ittihad e o Lucas Paquetá do Flamengo, Maestro. Só uma pincelada dos laterais, né? Ele tem
jogadores, ele pode mudar a forma de jogar. É o caso do Heller, que é um jogador muito mais ofensivo. É o caso do Ibanes, que já jogou nessa posição. E o Alexandre Douglas Santos pelo lado esquerdo. Acho que a gente está bem servido, ele pode optar por qualquer nome desse que dá conta do recado. O meio-campo é aquele meio-campo que a gente praticamente se acostumou desde que ele assumiu a seleção. Trouxe o Casimiro de volta. Ontem eu acredito que tenha ido ver o Atlético Paranaense e o Flamengo, principalmente para ver as condições do Paquetá. O Bruno Guimarães é o destaque de sempre da sua equipe. E a gente vai precisar realmente que esses jogadores estejam em pleníssima forma durante a Copa, porque se ganha jogo é no coração do time que é do meio campo. E ele optou por 5 meio-campistas para poder rechear a parte da frente com nada mais, nada menos do que 9 atacantes. Então, estão na lista Hendrick, do Lyon, entrou contra a Croácia, sofreu pênalti, deu assistência naquela virada. Gabriel Martinelli, do Arsenal, que de todas as convocações dele só não teve na data FIFA de novembro. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a lista, o Denis vai comentar o ataque, mas vamos ver agora o Carlo Ancelotti, porque está começando a entrevista coletiva do técnico da seleção brasileira. Seguimos a evaluación, hicimos a evaluación de Neymar todo el año y vimos que en ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física y pensamos que él es un jugador importante y va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar. Entonces él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros. Es un jugador experiente y la verdad es que en algunas posiciones, como posición de goleros, hemos privilegiado un poco más la experiencia a este nivel y por esto también llamamos Everton do Gremio, porque jugadores experientes que no precisamos testar, no hemos testado, pero sabemos su valor en este tipo de competición, porque ellos están acostumbrados en este. Siento mucho que otros no están aquí, con este Bento, por ejemplo, con este Hugo Sousa. Esto siento mucho, me da un poco de, ¿cómo puedo decir, tristeza eso, pero ellos tendrán como otros jóvenes que no están en esta lista, como Andrei Santos, como João Pedro, son jóvenes y tendrán la oportunidad de estar no projeto da próxima Copa do Mundo. Muito bem, aí a primeira resposta do Carlo Ancelotti na entrevista coletiva. A pergunta foi feita pelo Carlos Gil com as novidades. E aqui, quando o Ancelotti começou o discurso dele, antes de anunciar, o maestro deu pro cara e falou: ó, pelo que ele tá falando, vem novidade aí. E de fato veio, né, maestro? Nós tínhamos algumas dúvidas. Novidade, eu acredito que tenha sido, na verdade, o Everton, né? Porque e o Ryan também era longe de ser uma certeza. Mas o Ryan, ele deixou exatamente dentro dos amistosos uma capacidade muito grande, como aproveitou ele que ele já conhecia. Mas eu acho que surpresa, na verdade, foi o Everton. Legal, vamos retomar então a lista dos 9 atacantes para o Denilson poder avaliar aqui a turma da frente da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. Foram 9 atacantes convocados: o Hendrick do Lyon, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o Igor Thiago do Brentford, o João Pedro acabou ficando fora, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, o Neymar, o Rafinha do Barcelona, o Ryan do Bournemouth e o Vini Júnior do Real Madrid. Agora, EV, esse sistema ofensivo da seleção brasileira, Maestro e Ana Thaís, todos que acompanham a gente, sim, eu particularmente eu gosto muito, porque a gente tem algumas características importantes aí do futebol brasileiro. Primeiro, pelos lados do campo, a gente tem a velocidade, a força física e o individual, né? E o mano a mano, o drible, né? A gente imaginar que recentemente esse jogador seria o Esteban jogando pelos lados do campo, foi o titular com o Ancelotti. O Luiz Henrique assume essa posição, pelo menos a priori, né? Ele vai ser esse titular. Ele tem muito essa jogada individual. Vamos imaginar que o Luiz Henrique não dê sequência, você entra com o Ryan, que consegue jogar em um falso 9, consegue vir por fora do campo também com essa força, com essa qualidade individual. Do outro lado a gente tem o Vini Júnior, que a gente já conhece a característica dele, de repente o Neymar flutuando nesse meio de campo, ou seja, do meio de campo para frente a gente tem muitos argumentos, muita qualidade. Tomara que na hora da prática, na hora do jogo,
a gente consiga ver essa qualidade desses jogadores mais aflorados. E no geral, Ana, a gente vai antes agora ver um post do Vinícius Júnior falando sobre a sua convocação, a nossa equipe também monitorando as redes sociais dos atletas, e o Vinícius Júnior postando. Aquele mesmo que jogava descalço em São Gonçalo, chegou de novo. Copa do Mundo, aquele menino, perdão, que jogava descalço em São Gonçalo, chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer jogador e vou para minha segunda. Foram 3 anos e meio de muito trabalho para garantir um lugar entre os 26. Não foi fácil. Obrigado ao mister pela confiança, toda a minha família, aos fãs pelo apoio de sempre. Vamos juntos, somos o Brasil e vamos dar a vida para trazer a alegria para o nosso país, que a história seja diferente e confiem no nosso grupo. Pra gente fechar, Ana, é o maior número de jogadores atuando no futebol brasileiro convocados para uma Copa desde 2002. Foram 7 de 4 equipes diferentes. Isso mostra a força do nosso futebol nos últimos anos, em investimento principalmente, e na confiança da comissão técnica em que esses jogadores vão subir também o nível pensando numa performance de uma Copa do Mundo. Eu acho que é importantíssimo. Isso se deu exatamente porque ele foi ver os jogos em loco. Ele procurou ver o maior número de jogos dos jogadores que atuam no Brasil. Muito legal. Muito obrigado a todos, a nossa equipe, a você que esteve com a gente Valeu, no Brasil. Edilson. A partir das 8h15 tem Carlo Ancelotti no Jornal Nacional. Falando mais numa entrevista exclusiva a respeito dessa convocação para a seleção brasileira. Dia 31, Brasil e Panamá. Dia 6 de junho, Brasil e Egito em Cleveland. E dia 13, 7 da noite, Brasil e Marrocos, a estreia da seleção brasileira rumo ao Hexa. Obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Um abração do Ceará. A gente joga junto. Todo mundo espera por esse